Dando continuidade ao nosso exercício, bom, passaremos agora para o exercício número 6, da página 19. Então, vamos lá. Bom, então ele diz o seguinte: considere o segmento de medida abaixo e faça o que se pede. Então, o segmento é o tamanho A, a medida A. Obtenha um segmento de medida x, tal que x é igual a raiz quadrada de 3. Beleza? Então, primeiramente, nós vamos começar desenhando um triângulo, retângulo e isósceles, né? Como todo início de desenho. Então, eu faço uma reta. Não precisa ser muito grande, não. Formo um ponto. Vou dar o nome de ponto A. Vou pegar o meu compasso, pôr a ponta seca aqui, ó. E vou abrir o meu compasso até ponta seca no ponto A. E vou fazer mais um ponto, o chamado ponto B. Agora, eu preciso construir uma semi-reta perpendicular aqui no ponto A, porque é um triângulo retângulo, e ele precisa ser perpendicular porque tem que ter ângulo de 90 graus. Ponta seca no A. Vou abrir um tamanho qualquer. Vou fazer um traço desse lado. Vou rodar o meu compasso e vou fazer outro traço do outro. Bom, já vou colocar a ponta seca aqui nesse tracinho. Vou abrir o meu compasso até o outro que eu acabei de fazer. Vou rodar o meu compasso aqui em cima do A. Vou fazer um arco, tiro o compasso daqui, coloco o compasso no outro traço e vou fazer outro traço. Formando ali A1, A2 e o A3. A1, A2 e A3. Bom, o A3 é o ponto de direção da minha semi-reta. Então, vai sair do A uma semi-reta. Bom, como o meu triângulo ali é isósceles, triângulo, retângulo, isósceles, então eu tenho que ter dois lados iguais e um diferente. Então, eu vou pegar meu compasso, vou colocar a ponta seca aqui de novo. Já está aberto o mesmo tamanho. Ah, não, falta só um pouquinho. Vou colocar a ponta seca aqui no ponto A. Vou rodar o meu compasso e vou fazer um traço. Esse traço eu chamo de ponto C.
beleza? Então, eu tenho que este lado aqui vale Azinho e o outro lado também vale Azinho. Então, do A até o B vale A, do A até o C vale A. Então, são dois lados congruentes, ou seja, dois lados iguais. Bom, e aí eu vou construir uma semirreta saindo do B, passando pelo C. Ok? Por que eu construí uma semirreta? Porque eu vou precisar dessa semirreta aqui. Mas antes, eu preciso descobrir este valor, né? Então, lá vamos nós, lá para o Word, porque aqui a gente não consegue fazer. Então, nós temos aqui, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos ao quadrado, né? Então, nós temos lá que 2 catetos é A. E aqui eu vou colocar X, tá? X que é essa parte aqui, ó. Como se aqui fosse X. Então, eu coloquei cateto A, ok? Bom, então tá lá. A ao quadrado mais A ao quadrado, como as incógnitas são iguais e está na mesma potenciação, eu posso somar. É como se aqui fosse 1 e aqui 1. 1 mais 1, 2As, né? Ao quadrado. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado. Vou tirar 1. Então, fica 2 ao quadrado, ok? Que eu fiz ao quadrado mais ao quadrado. Bom, agora eu vou extrair a raiz dos dois lados da igualdade, né? Então, vamos lá. Raiz quadrada é igual a raiz quadrada. Então, aqui fica x ao quadrado. Aqui vai ficar 2a ao quadrado. Deixa eu só aumentar isso aqui, que tá muito pequenininho. Isso, ok? Mas eu também posso escrever assim. Raiz quadrada de 2 que multiplica raiz quadrada de A ao quadrado. Então, ó, eu posso tanto escrever ela assim, como eu posso escrever assim. Tá certo? Bom, então vamos lá. Agora, a gente vai trabalhar a famosa simplificação de expoente com o índice da raiz, né? Então, quadrado da raiz com o expoente, então 2 dividido por 2, 1. Então, sobra apenas o x. Deixa eu colocar aqui de novo. Então, ó, aqui vai sobrar apenas x. Porque, ó, 2 dividido por 2, 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, é x. Bom, raiz quadrada de 2 é uma dízima periódica, tá? 1,1416 e assim sucessivamente. Não me lembro no momento o valor inteiro dessa dízima, mas eu sei que é 1,1416 e assim para frente, tá? E aqui
também eu vou trabalhar quadrado da raiz com o quadrado do expoente. 2 que divide 2, 2 dividido por 2, 1. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo, ok? Logo, eu posso dizer que raiz de 2 vezes A é A raiz de 2, ok? Bom, então, quanto vale a hipotenusa? No caso, o x nós colocamos no lugar da hipotenusa, correto? Então, a hipotenusa vale A raiz quadrada de 2. Vamos levar ele para o lugar dele. Aqui. Ok? Então, a hipotenusa vale A vezes raiz quadrada de 2. Ou A raiz quadrada de 2. Ou raiz quadrada de 2A. A ordem não altera, tá? Porque tudo é um produto, né? Bom, mas o que ele quer é a raiz quadrada de 3. Então, temos que construir outro triângulo retângulo. Só que neste caso, não vai ser mais um triângulo retângulo isósceles, vai ser um triângulo retângulo escaleno. Então, por que eu construí essa semirreta aqui maior? Porque eu vou utilizar o ponto C para isso, certo? Então, novamente, vou pegar meu compasso, colocar a ponta seca no ponto C. Vou abrir o meu compasso um tamanho qualquer, faço um traço de um lado, rodo meu compasso com o mesmo tamanho e faço outro traço do outro. Coloco a ponta seca já no primeiro traço que eu fiz. Abro meu compasso até o segundo traço. Rodo o meu compasso um pouco até mais para frente, porque eu preciso fazer um traço em cima do C. Ó. Tiro o compasso do primeiro traço e ponho o compasso no segundo traço e também vou fazer mais um traço. Então, nós temos ali 3 pontos. C1, C1, C2 e C3. Certo? O C3 é a direção da minha semirreta perpendicular. Então, do C vai sair uma semirreta passando pelo C3. Não precisa ser tão grande assim, não. Bom, logo, temos aqui os pontos, né? E temos também que ali do lado é o nosso azinho. Então, se ele é o nosso azinho, eu vou colocar o compasso lá no A, novamente, abrir ele até lá, ó, tamanho certinho. Deixa eu... Vou colocar a ponta seca no C e vou fazer mais um traço para formar o ponto D. Ok? Esse ponto D,
ele é do D até o C é o tamanho do Azinho, ok? Então, nós temos que aqui vale Azinho, aqui vale A raiz quadrada de 2. Bom, e vamos construir o terceiro lado do triângulo. Ó, uma semi-reta. Começa no ponto B, passa pelo ponto D. E aí a gente precisa descobrir este valor, né? Vamos ver se este valor é a raiz quadrada de 3, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos que um cateto é A, o outro cateto é A raiz quadrada de 2. Então, ó, A e... Deixa eu copiar isso aqui. Vamos lá. Ó, A ao quadrado, e no lugar desse A eu vou colocar esse aqui. Entre parênteses, porque eu tenho que elevar ao quadrado todo mundo. Tem que levar ao quadrado o A e a raiz quadrada de 2, ok? Bom. Então, aqui, deixa eu copiar isso aqui de novo. Vou pôr ele aqui embaixo, mas eu já arrumo. Aqui, A, que vamos fazer um de cada vez. A elevado ao quadrado, né? É A ao quadrado, ok? Depois, ó, A elevado ao quadrado é A ao quadrado. Raiz quadrada de 2. O quadrado da raiz dividido com o quadrado do expoente. Então, 2 dividido por 2, 1. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, sobrou apenas o 2, tá? Sobrou apenas 2, ok? Então, basicamente, A ao quadrado 2 ou 2A ao quadrado é a mesma coisa. A ordem não importa, beleza? Bom, agora eu tenho, né? Opa. Esse vai embora. Vai ficar 2A ao quadrado, ok? Bom, como eu tenho aqui soma de polinômios, ó, certo? Perdão, copiei errado. Como eu tenho aqui soma de polinômios, A ao quadrado mais 2 ao quadrado, então os polinômios são iguais, ó, A ao quadrado mais A ao quadrado, as variáveis, né? Então, é como se aqui fosse 1. 1 mais 2, 3. Então, aqui a gente apaga e vai colocar 3, ok? Bom, vou extrair a raiz quadrada dos dois lados, então aqui no lugar desse 2 é 3, ok? Ó, então fica raiz quadrada deste lado, raiz quadrada deste lado. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de A ao quadrado. Então, deixa eu colocar aqui 3 e aqui 3. Bom, então vamos lá. Quadrado da raiz dividido com o 2, que é a potência, o quadrado da potência. Então, 2 dividido por 2, 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Raiz quadrada de 3 também é uma dízima periódica. Não me lembro quanto é, né? A de raiz quadrada eu me lembro bastante, porque meu professor de faculdade ele sempre falava esse valor. Então, a gente acaba, por osmose, aprendendo, né? Então, raiz quadrada de 3, mas é uma dízima. E quadrado da raiz com o quadrado do expoente, né? Quadrado da raiz
com o quadrado do expoente, 2 dividido por 2, 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3. Ou seja, ó, olha essa resposta aqui, ó. X é igual a raiz quadrada de 3. Olha lá. X é igual a raiz quadrada de 3. Então, nós achamos o valor, quer dizer, o tamanho do segmento, né? No caso, é esse segmento aqui, ó, de B até o D, certo? Mas vamos voltar lá, que eu vou copiar essa respostinha aqui. Levar para lá. Então, esse aqui é o valor deste lado, ok? Bom, letra A, beleza. Vamos agora para a letra B. Então, vamos lá. B. Construa um triângulo retângulo isósceles, tal que isósceles, então, ou seja, dois lados congruentes e um diferente, tal que a medida de cada lado, ou de cada cateto, seja x. Então, x é o que a gente acabou de achar. A que multiplica raiz quadrada de 3. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar nosso... Só que aqui eu vou levar isso aqui lá para o outro exercício. Vou colocar ele aqui. Vou dar uma diminuída na criança. Tá? Eu vou fazer uma divisória aqui. Bom, então, ele falou que ele quer, né, que a gente construa um triângulo isósceles, né, cujos catetos seja o valor de x, que no caso x é a raiz quadrada de 3. Então, os catetos têm que ter este tamanho aqui, ó. Ok? Este tamanho. Bom, então vamos lá. Vou começar então colocando aqui uma reta. Lembrando que tudo isso vocês fazem com régua. A Pro Roberta tá fazendo sem a régua por causa do aplicativo, tá bom? Certo? Bom, vou colocar então aqui um pontinho. Vou chamar, se eu já tenho aqui A, B, C e D, vou chamar isso aqui de ponto E. Ponto E. Beleza? Vou colocar então o meu compasso no ponto B. Oh, meu Deus do céu. E vou abrir até o ponto D. Ainda ficou torto. Bom, então esta abertura é o tamanho dos meus catetos. Então eu tenho que ter 2 catetos com esse tamanho, ok? Então vamos lá. Ponta seca no E. Então vou fazer aqui o ponto F, ok? Ponto F. Bom. Logo, esse é o primeiro cateto. Então, eu vou chamar esse cateto, né, de A.
Ctrl C, Ctrl V. Esse é o cateto. Deixa eu pôr esse aqui para cima. Fica mais fácil. Então, vou pôr aqui. Ok? Então, nós temos esse cateto. Agora, a gente vai pôr a ponta seca no ponto E, diminuir o meu compasso ou abrir um tamanho qualquer e vou fazer peraí, desculpa, deixa eu arrumar aqui, fazer um traço desse lado, um traço do outro. Deixa eu desfazer esse aqui, só um pouquinho. Vou ter que aumentar aqui. Ok? Agora sim. Com a mesma abertura, faço um traço. Agora eu vou colocar a ponta seca nesse traço. Vou abrir o meu compasso até o outro traço. Eu vou vir aqui em cima do ponto E, vou fazer um arco. Ponta seca no outro traço. E vou fazer outro traço. Então, eu tenho aqui E1, E2, E3. Bom, aí vou construir a minha semi-reta perpendicular. Eita, tô construindo no lugar errado, perdão. Ok? E vou novamente abrir o meu compasso do ponto B até o ponto D. Por quê? Tem que ter dois catetos com o mesmo tamanho. Então, ponta seca agora no ponto E. E antes de eu fazer, ainda vou ter que aumentar esse minha semi-reta. Beleza. Agora sim. E aí, vou fazer um traço, formando lá mais um ponto que eu vou chamar de ponto G. Perdão por eu estar passando em cima do enunciado, né? Deixa eu mexer nele aqui. Né? Vou colocar ele aqui para cima um pouquinho. Para baixo é melhor. Bom, aí, formando lá o ponto agora, vou terminar o meu triângulo, e dessa vez eu não vou fazer, como que eu posso te dizer, uma semi-reta, porque ele diz assim,
construa um triângulo retângulo isósceles. Beleza, tem que ter esse mesmo tamanho. Então, vou novamente copiar esse valor. Aqui vale isso também. E aí vou só construir o triângulo. Certo? Ele não pede para você achar este valor, tá? Ele só pede para você construir esse triângulo. Então, tá aí. Esse é o número 6, tá? Da página 19. Beleza? Até o próximo exercício. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.